Tá vindo aí. Não, 90%. 99%. Tá tentando usar. Como sendo um dos mais longevos dessa casa e mais longevo dessa comissão, cabe a minha honra de presidir essa sessão de instalação dessa comissão. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente reunião convocada pelo presidente da Casa para instalação e eleição do presidente e dos vice-presidentes da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a atuação do Grupo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST, do seu real propósito, assim como dos seus financiadores. Por favor, dentro da possibilidade com esse corredor livre. Declaro que me coube assumir a presidência dos trabalhos nos termos do artigo 39, parágrafo 4º do Regimento Interno, aquilo que eu anunciei no início. Após a leitura e publicação do ato de constituição, foram realizadas modificações da composição da comissão, que darei como lidas, uma vez que já se encontram consolidadas na página da comissão. Declaro instalada a Comissão Parlamentar de Inquérito. Dando início ao processo eleitoral, esclareço aos senhores parlamentares as regras que nortearão os trabalhos. Eleição para os cargos da mesa desta comissão far-se-á em votação por escrutínio secreto, exclusivamente de forma presencial, presente a maioria absoluta dos membros da comissão, 14 deputados, conforme determina o artigo 7º do Regimento Interno aplicado à representação. A eleição ocorrerá nos postos de votação localizados neste plenário, conforme determina o parágrafo único do artigo 24d do ato da mesa, número 123 de 2020. Será eleito em primeiro escrutínio o candidato que obtiver a maioria absoluta de votos dentre o total de votantes. Em eventual segundo escrutínio, será eleito o deputado que obtiver a maioria simples de votos dentre o total de votantes, presente a maioria absoluta dos membros da comissão. Os votos em branco serão computados apenas para efeito de quórum, nos termos do parágrafo 2º do artigo 183 do regimento. Peço aos senhores deputados e deputadas que permaneçam na reunião até que se conclua o processo de votação. Esta presidência informa que recebeu e considera registradas as seguintes candidaturas que, por acordo em chapa única, serão submetidas ao voto dos membros desta comissão.
Para presidente, deputado Tenente Coronel Zuco, Republicanos, Rio Grande do Sul. Primeiro vice-presidente, deputado Kim Kataguri, União, São Paulo. Segundo vice-presidente, delegado Fábio Costa, PP, Alagoas. Na urna constarão as seguintes opções de voto: chapa oficial dos candidatos e voto em branco. Informo que, a partir deste momento, eventuais alterações na composição da comissão não serão consideradas para esta votação. Peço aos parlamentares que aguardem a liberação do sistema. Não vai abrir. Espero que os candidatos estejam aí, né, pedindo os votos. O Zuco deve estar pedindo os votos aí dos companheiros, né? A concorrência é grande. Ó, por favor. Não dá, né? Por favor. Ah, não sei se eu vou falar com você, não. Nós vamos ainda propor legislação para incentivar a produção de leite aqui na CPI. Se a sua candidatura está bem registrada, o pessoal está igual no tempo, você está bem que você Informo aos senhores parlamentares que chegou a indicação do terceiro vice, e será o ilustre deputado Evair Melo. Nós fizemos os requerimentos. Pode ficar. Já vi que nessa comissão não vai faltar café, porque Evair é grande produtor de café no Espírito Santo e nós somos os consumidores. Vamos ter muito café aqui. Hoje estamos aguardando aí a colocação na urna de estrutura da chapa para iniciar o processo. Coisas que você queira trazer. Qualquer coisa, Pega o meu. Vocês dizem que vocês querem mostrar, que vocês querem fazer um próximo. Você aguarda o dia que eu nasci. Então, tá combinado. Tranquilo.
Presidente, a cabine não está aberta de votação. Você podia falar com o pessoal técnico para dar uma olhada? Ok. Porque a chapa ainda não foi registrada. Está registrada a chapa. Não. A cabine já se encontra aberta. Está aberta a votação. Vamos aguardar a votação. Nossa, esse café é uma delícia. Maravilhoso, né? É um cheiro, né? Não, e o gosto, não é fortíssimo. Assim que eu gosto de café. Eu gosto de café forte. Eu fui matar um para dentro. Matar um para seco. O ofício da indicação. Pode que Tá, eu tô aqui já, por favor. A liderança precisa fazer uma coisa. Senta aqui por enquanto eu vou votar. Pode ser direcionada para a secretaria. Transmitindo pelo Facebook, nossa, tá bom? Tem depois quando começar a instalação de fato, depois da votação, dá para acompanhar pelo Facebook. Provavelmente o deputado Alexandre Zucco vai lá para cima, sentar na mesa.
Comigo. Não, eles me cobraram aqui. Votação é. Não, mas preparar o que você quiser para vocês. Só formalizado. Que é esse que eu Vamos fazer isso aí. Calma, calma. Tá bom. Vai ser melhor. Eu não tenho direito. Tá bom. É 5 horas. Onde você vai agora? Você vai passar. Se você fosse passar no sucesso. Tá bom. Às vezes, você já viu.
vocês. Eu coloquei 27 deputados titulares na comissão e 27 deputados que são suplentes, que vão participar desse programa. Os 27, o deputado Tenente Coronel tem que receber 14 votos para ser presidente da CPI. Assim, estamos discutindo 27 deputados titulares e 27 suplentes. Isso é dois votos. Se você quiser gravar agora, só eu precisava gravar o presidente, que deve ser os últimos, só tem ele, e tem que gravar também a oposição. Como o senhor vai sair batido, o senhor já pode dar uma palavrinha comentando o que significa? Bom, estamos aqui. E aí? Assim vai bater fato, né? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Quem que é o esquema? Vamos votar para quem? Obrigado. Não, sei que está me devendo. Hoje, se eu desse meu voto, se eu desse meu voto,
Qual que é o código?
Os presidentes sumiu. Não, ele foi. Mas ele tá também abrindo lá. Ele tá mostrando aqui. O fotógrafo lá da República. Aqui. Tudo certo, graças a Deus. Foi boa. Foi produtiva, né? Foi produtiva. Desenrolou muita coisa que estava travada, né? Sim, sim. E vamos ouvir lá na subcomissão, tá? Depois você pode pedir a vaga para entrar na subcomissão, né? E daí as entidades lá do teu estado, sim, a subcomissão de fazer cobertura, que a gente vai falar vamos tratar de doenças graves, que acabam envolvendo doenças graves também. Então você pode, isso, de Espírito Santo, entendeu? Chama o protagonismo e propõe, né? Uma visita técnica lá no Espírito Santo, vamos visitar as entidades, acolher contradições, isso. Vamos lá na Assembleia Legislativa, através da Comissão de Cultura, entendeu? Vamos reunir com a Comissão de Saúde lá da Assembleia, o secretário de Saúde, são parceiros. Então, o objetivo é esse. Muito político, porque a gente às vezes não tem noção, mas ela é sensível, ela conecta com muita gente, entendeu? E você assume o protagonismo, você chama a responsabilidade. Não vai ter nenhum outro deputado do Espírito Santo, entendeu? Nem no Paraná, nem sozinho, entendeu? Nós vamos fazer isso. O Lucas é do Rio Grande do Sul. Vai tocar lá no Rio Grande do Sul. Vamos ver. Entendeu? Isso. Esse foi um time é, né? diferente, mas é bonito, é bom. Ah, é? Ele dá ideia de trabalho. É, né? O seu trabalho. Tipo, Sim, tá sim. tudo meu aqui. Eu acho legal, acho muito bom. Que bom. Imaginando o seu adesivo aqui na frente, explotado assim, qual o número da produção? 910. Gabinete 910, no seu estado. Sabe aquela plaquinha que tem? Aquela China? Verdade. A placa. Vamos pensar nisso, vamos providenciar Ia isso. ficar legal demais. É. Contar umas coisinhas aqui rapidinho. A parte de autoestima não foi a sua condição. Foi a sua condição especial. Toca daquele jeito. É de vocês esse tripé aqui, não? Meu medo é tirar e levar na orelha. Não é de ninguém, não sei de quem é, não. É porque estão querendo filmar aqui. Eu vou levar o faz a sua filmagem. Oh, perdão, deputado, desculpa. Encostei aqui. Não tem problema, pode ficar tranquilo. Vai ficar com a gente Tá filmando aqui, ó. Tá filmando, só um minutinho. Só um minutinho que a TV tá filmando. A TV tá filmando. Só um instante. Filmou aí?
O cara já tá brigando comigo ali. Não pode brigar, não. Pode falar na minha mesa. Não, é porque tá filmando os deputados. Vamos aproveitar e gravar um videozinho aqui falando da instalação da Dá pra ter trampo atrás lá. Aí lá na eu tava nem penso. Não, na verdade não. É muito amigo mesmo. Ah, tá. Daí, bem, tudo bom? Firme. Vamos, Zé, vamos, Zé. Bom, pessoal, estamos aqui na CPI do MST que está sendo instalada agora, nesse momento, e eu, como representante do Paraná, vou estar aqui sendo a voz, principalmente dos nossos produtores rurais, que estão extremamente preocupados com as ondas de invasões que vêm acontecendo pelo Brasil. No último dia 17 de abril, teve várias invasões através do movimento MST organizadas que aconteceram em todo o território nacional. E nós não podemos permitir que isso continue acontecendo. Invasão de terra é crime. As pessoas que estão cometendo esse crime precisam ser responsabilizadas. Eu quero ser a voz do povo brasileiro, do povo paranaense, aqui dentro da CPI do MST. Estamos acompanhando aqui a instalação. Eu peço que você fique atento aí às nossas ações aqui na CPI do MST. Boa fala lá. O Marco deu tanta legal. Vamos surfar na onda. Vamos ali primeiro. Eu terminei de falar um pouquinho da Folha de Londrina e já me... Se eu tivesse não podendo, eu estava pegado. Você estava desocupando o gabinete. Cuidado, se ainda há algum parlamentar presente que não votou, está encerrada a votação. Na reunião hoje teve a cara de pau de aparecer. Fui lá. Muita cara. Nós temos a apuração dos votos no painel eletrônico. A chapa oficial recebeu 16 votos válidos. Houve apenas um voto em branco. Quem foi? Se identifica, por favor. Levanta a mãozinha pro ar com o Declaro eleitos
Para presidente, o tenente-coronel Zuco, Republicanos, Rio Grande do Sul. Primeiro vice-presidente, deputado Kim, União, São Paulo. Segundo vice-presidente, delegado Fábio Costa, PP Alagoas. Terceiro vice-presidente, Evair de Melo, Espírito Santo, PP. Declaro empossados eleitos. Convido o deputado tenente-coronel Zuco, eleito presidente, para assumir a presidência da comissão. Aê, Zuco! Pede para o secretário para me inscrever. Chamo para compor a mesa primeiro vice-presidente, deputado Kim Kataguiri, segundo vice-presidente, delegado Fábio Costa, e terceiro vice-presidente, deputado Evair de Melo. Nos termos do artigo 41, inciso 6º do Regimento Interno, designo para a relatoria desta CPI o deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, a quem também convido a compor a mesa. Presidente, questão de ordem com base no artigo 5º do Código de Ética e também no 180 do Regimento Interno da Câmara de Deputados. Presidente. Pois bem, ambos os artigos versam a respeito da impossibilidade de parlamentares que tenham interesses diretamente relacionados ao conteúdo de uma matéria, de relatarem essas matérias. Eu explico por quê. O deputado Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, ele é investigado pelos seguintes crimes. Inclusive, eu vou ler o documento feito pelo Alexandre de Moraes, que foi encaminhado à Justiça Federal do Distrito Federal. Assim que ele deixou de ser ministro, portanto, ia responder à Justiça Comum. Responde pelos crimes de corrupção, prevaricação, advocacia administrativa e organização criminosa, suspeita de ser envolvido num grave esquema de conluio entre agentes públicos brasileiros e particulares no Brasil e nos Estados Unidos da América, com o intuito de legalizar madeiras brasileiras de origem ilegal. É importante lembrar que essa investigação se dá pelo fato de que, quando ele foi ministro, ele, inclusive, demitiu o ex-delegado Alexandre Ramagem porque tentava impedir justamente a exportação de madeira ilegal para os Estados Unidos. Mas, mais do que isso, o deputado Ricardo Salles ele tem interesse econômico relacionado a essa pauta. Financiadores de Ricardo Salles são... Ainda está no meu tempo, são 3 minutos para poder fazer a minha questão de ordem conforme o verso do regimento da Câmara de Deputados, que foi apenas um. Financiadores de Ricardo Salles são uma fortuna de mais de 20 bilhões de reais. Os mineiros são responsáveis por 42% das doações individuais para o Salles. Veja só, o senhor Rubens Ometo, que é dono de uma das maiores processadoras de cana-de-açúcar do mundo, doou muito dinheiro para a campanha do senhor Ricardo Salles, seu principal doador. Além disso, o senhor Rubens Ometo, que é da Sucoenergética Cosan, que é um dos principais latifundiários desse país, que inclusive fez muito dinheiro como o ramo de plantação de madeira, inclusive o crime pelo qual o senhor Ricardo Salles também é investigado. Em terceiro lugar, quando o senhor Ricardo Salles foi candidato em 2018, que ele perdeu as eleições para deputado federal, ele fez uma campanha baseada na criminalização do MST. A época, inclusive, foi denunciado, por isso também investigado,
porque ele dizia abertamente que as pessoas deveriam fuzilar os militantes do movimento social. Esse é o movimento dele. Caso alguém aqui discorde ou questione do que eu estou dizendo, ele inclusive utilizou como número em homenagem a uma marca de bala de tiro no país. É disso que se trata. Então, ele tem interesse ideológico, político, econômico. Afinal de contas, os financiadores do senhor Ricardo Salles muito provavelmente querem que ele preste contas do dinheirão que ele recebeu para poder ter uma cadeira aqui dentro. E agora quer criminalizar o movimento social também, sendo que ele praticamente já tem um relatório pronto, né? Nas declarações que deu à imprensa, já tem uma série de conclusões sobre o que é o MST. Já disse, inclusive, que eles devem ser criminalizados. Nem começou a fazer o inquérito, nem começou as nossas apurações. Se quem conheceu o MST, por que não visitou a Feira da Reforma Agrária, por exemplo, para ter contato com alimento de qualidade, sem orgânico, sem agrotóxico, alimentos orgânicos, da agricultura familiar, sem trabalho escravo, diferentemente dos latifundiários que financiam a campanha de Vossa Excelência e de outros que estão aqui presentes. Só para concluir, presidente, e só um minutinho para concluir, deputada. Para concluir, deputada. O microfone foi fechado. E para poder concluir, presidente, a gente sabe que o objetivo dessa CPI é tentar tirar a atenção dos verdadeiros crimes que foram cometidos no nosso país. Na tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro, na rachadinha do gabinete do senhor Bolsonaro, da esposa do senhor Eu vou responder a questão de ordem da deputada. A questão de ordem 429 entende que a declaração de impedimento possui natureza subjetiva, sendo uma questão de foro íntimo, não cabendo à mesa, portanto, impô-la ao parlamentar. Corroboram com esse entendimento as questões de ordem 598, requerimento 285 e questão de ordem 358. Ademais, a norma exposta no parágrafo 6 do artigo 180 estabelece a possibilidade de um parlamentar dar-se por impedido em processo de votação de determinada matéria. Cuida-se de norma permissiva direcionada ao parlamentar que se julga impedido de votar. Refere-se ao processo de votação, não se imiscuindo no caso de escolha de relatores no âmbito das comissões ou do plenário, não se aplicando, pois, ao assunto aqui versado. Ante o exposto, indefiro a presente questão de ordem. Já que o senhor deferiu, antes de a gente contra-argumentar a questão de ordem, dá pelo menos um minuto. Pode ser, deputado. Obrigado, senhor presidente. Primeiro, eu quero contra-argumentar aqui a colega que acabou de falar, para dizer que MST, em primeiro lugar, não é nenhum grupo de pessoas que queiram o bem desse país. São um grupo desocupado que não tem CNPJ, que é composto por bandido desocupado. Não tem CNPJ, não tem CNPJ, não tem nada. E se existe o bandido nesse país, é o seu presidente da República, é o seu presidente da República, e é o bandido, é o ladrão, e o relator O relator sabe, trabalhou com o ministro do Meio Ambiente. Então ele não tem interesse. O que vai ser tratado aqui é invasão de terra por bandidos financiados. Vamos dar seguimento à instalação. Vamos dar seguimento à instalação. Depois a gente faz a inscrição para os parlamentares falarem. Peço a atenção dos senhores deputados para alguns esclarecimentos sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito. O prazo inicial desta comissão é de 120 dias, iniciando em 18 de maio de 2023 e previsão de término em 28 de setembro de 2023, ressalvadas eventuais prorrogações. A próxima reunião será destinada à apresentação pelo relator do plano de trabalho e para deliberação de requerimentos. Os trabalhos de investigação desta CPI serão realizados a partir da aprovação de requerimentos de iniciativa de seus membros, que poderão ser encaminhados à Secretaria da CPI pelo sistema Infoleg autenticador a partir de hoje,
após o encerramento desta reunião. Em virtude das exigências legais e regimentais, informo que adotaremos os seguintes procedimentos. As reuniões serão convocadas preferencialmente para as terças-feiras, às 14h30 e quintas-feiras, às 9h30. O painel de presença e a lista de inscrição serão abertos 1 hora antes do início da reunião. Os deputados interessados em inscrever-se para interpelar pessoas convidadas e convocadas deverão fazê-lo pelo aplicativo Infoleg. A inclusão de requerimento na pauta é prerrogativa do presidente. Somente serão aptos a serem incluídos na pauta os requerimentos entregues à Secretaria da Comissão em tempo hábil para cumprimento do prazo de 24 horas de antecedência da publicação ou alteração da pauta, conforme previsto no parágrafo único do artigo 47 e o ato do presidente de 14 de 4 de 2021. Todos os requerimentos devem ser fundamentados e limitar-se ao objeto de investigação da CPI. Os requerimentos apresentados sem esses requisitos serão devolvidos aos respectivos autores. Os requerimentos para oitiva de pessoas devem informar se são convidadas ou convocadas e conter a respectiva fundamentação. Os convocados devem ser qualificados como testemunha ou investigados. Os requerimentos que tratem da transferência de sigilo bancário, fiscal e dados deverão conter informações inequívocas sobre o objeto da medida, o período a ser analisado e a fundamentação para a obtenção dessas informações. Os requerimentos que tratem de busca e apreensão, bem como os demais reservados, deverão ser apresentados sigilosamente em envelope lacrado, conter fundamentação e informações inequívocas sobre o objeto da medida. Nos requerimentos para a realização de audiências públicas externas, o autor deve solicitar também a realização de diligências. Nas reuniões para tomada de depoimento, poderão usar da palavra o relator por até 30 minutos, o autor do requerimento ou o primeiro signatário por até 10 minutos e os membros da comissão por até 5 minutos e os demais parlamentares por até 3 minutos. As perguntas aos depoentes deverão ser formuladas no tempo concedido, facultada réplica ao parlamentar pelo prazo de até 3 minutos, quando este não considerar satisfatórias as respostas do depoente sobre as perguntas formuladas. Os líderes e vice-líderes não poderão utilizar o tempo de comunicação de liderança para inquirir depoentes. Os documentos sigilosos produzidos e recebidos em reunião reservada deverão, até o final desta, ser classificados pelo colegiado. Caso contrário, conforme dispõe a legislação, serão considerados ultra-secretos. O acesso a documentos ostensivos já autuados, recebidos ou produzidos pela CPI será disponibilizado na página da comissão no sítio da Câmara dos Deputados. O acesso aos documentos classificados como sigilosos será disponibilizado na sala reservada da Secretaria da CPI, exclusivamente aos membros da comissão. Ao membro da comissão será facultada a possibilidade de credenciar um assessor mediante compromisso de responsabilidade em termo próprio, assinado pelo presidente da comissão, pelo parlamentar e pelo próprio assessor designado. Os documentos sigilosos não poderão ser copiados ou reproduzidos por qualquer meio, observada a legislação pertinente. Enquanto pendente diligência necessária à investigação, caberá ao presidente decidir sobre o sigilo dos documentos a ela relacionados. A correspondência oficial da comissão é atribuída exclusiva da presidência. Os parlamentares que desejarem estabelecer comunicação oficial com órgãos externos à CPI deverão solicitar a providência ao presidente por meio da secretaria da comissão. Informo que estas orientações serão encaminhadas aos gabinetes dos senhores parlamentares. Eu gostaria de fazer uso da palavra. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos. Quando fui indicado para presidir esta comissão parlamentar de inquérito, resolvi aceitar a missão em respeito
a quem coloca comida em nosso prato. Se hoje podemos tomar café, almoçar e jantar, é porque lá no campo está o produtor rural. Aliás, é preciso dizer que o produtor rural é um só nesse país, seja ele pequeno, médio ou grande proprietário de terra. Todos cumprem uma função imprescindível para o funcionamento de nossa sociedade. São esses homens e mulheres que garantem a segurança alimentar desta e de outras nações ao redor do planeta. Mais de 1 bilhão de seres humanos dependem do que é produzido nesta terra, em que se plantando tudo dá. Ocupamos posição de destaque e liderança na produção de grãos e carne, sendo um dos maiores produtores e exportadores do mundo. Aliás, estamos muito próximos da apresentação do Plano Safra, planejamento estratégico que vai apontar o volume de recursos necessários para financiar a área a ser plantada em 2023 e 2024. Mas o cargo de secretário de Política Agrícola, crucial para as negociações do novo Plano Safra, encontra-se vago. O produtor rural já tem muito com o que se preocupar, desde que acorda até o fim da longa jornada. É a necessidade de financiamento junto ao banco, a chuva que não chega, a precipitação em excesso, os custos de produção cada vez mais altos, a parcela do empréstimo que vai vencer. Agrega-se a esta lista de preocupações o temor de ter sua propriedade invadida e vandalizada. Um problema que já estava superado, agora volta a atormentar o produtor rural. Pelo menos é o que temos visto e testemunhado nos últimos 5 meses e meio. Esta CPI nasce com a missão de devolver paz ao campo, a partir de uma premissa básica: o cumprimento da lei e o estabelecimento da ordem. Afinal de contas, o direito à propriedade está assegurado na Constituição Federal, assim como o direito de acesso à terra, desde que cumprido todos os requisitos legais. Jamais seremos contra a reforma agrária, até porque é assegurada a todos os brasileiros a oportunidade de acesso à propriedade, condicionada pela função social da terra. Podem ter certeza que nossa CPI será pautada pelo absoluto cumprimento das leis e do regimento interno dessa casa. Não esperem de nós qualquer espécie de perseguição ou revanchismo. Vamos nos ater apenas e tão somente aos fatos, provas e depoimentos, e que, ao final dos trabalhos, possamos apresentar à sociedade brasileira um resultado satisfatório para todos aqueles que fazem deste país o país celeiro do mundo. Passo agora a palavra ao senhor relator, deputado Ricardo Salles. Presidente, Coronel Zucco, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores presentes, apenas uma palavra breve para reiterar o que já disse o nosso presidente, que será um trabalho técnico, objetivo, o máximo de imparcialidade e que espera poder contar, deputado Macron, deputado Moeiro, com a ajuda, inclusive, daqueles que representam uma visão diferente, favorável aos movimentos, favorável à reforma agrária e que tenham, eventualmente, posições para trazer, para serem debatidas e apresentadas. Nós vamos tentar fazer aqui, como o nosso presidente Zucco já determinou, um ambiente com o máximo de abertura para o diálogo, para a análise, para questões objetivas e que eu espero atenda à expectativa de todos de esclarecer o que há de informações, o que há de verdade, o que há de fatos por trás de toda essa discussão de invasão de propriedade e também a diferenciação disso em relação àqueles que são da agricultura familiar, os assentados, que fazem, em alguns casos, trabalhos bons sim. Portanto, agradeço a confiança do presidente, cumprimento também os vice-presidentes e a todos os que vão compor essa comissão. Muito obrigado.
Passo a palavra ao primeiro vice-presidente, deputado Kim Kataguiri. Senhor presidente, primeiro agradecer a confiança de todos os colegas pela primeira vice-presidência na instalação de inquérito policial, e nós temos delegados aqui e membros do Ministério Público, é necessário indícios de materialidade de autoria, e para requisito formal de abertura de CPI são os fatos e o período em que os crimes foram cometidos. Pois muito bem, esbulho processório é crime, quem comete esbulho processório é criminoso, o movimento que comete esbulho processório comete crime. Tenho como linha de investigação, para contribuir com esta comissão, as duas CPIs que já ocorreram no âmbito desse Congresso Nacional, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados. E, nesse sentido, eu trago tanto os indícios que foram levantados nessas CPIs passadas, como jurisprudência de tribunais de justiça, do Superior Tribunal de Justiça, e também, claro, elementos do Código de Processo Penal e do Código Penal. Toda invasão é necessariamente clandestina ou violenta e não gera posse. Crime não pode gerar direito. A ordem jurídica não tolera a conduta de quem esbulha ou invade, seja ele qualquer que seja um indivíduo. O direito constitucional de propriedade, como bem colocou nosso presidente, não pode ser subjugado e os atos de invasão não podem ser tolerados ou gerar direito sob pena de negação ao Estado Democrático de Direito. Porque é disso que se trata. Não é nenhum ente privado que determina se uma propriedade cumpre ou não cumpre a sua função social. É o poder público que determina. Porque se qualquer um de nós, indivíduos privados, tivéssemos a liberdade de determinar aquilo, se a Constituição está sendo cumprida ou não está sendo cumprida em determinada análise, qualquer direito ou garantia fundamental, nós não viveríamos num Estado democrático de direito. Nós viveríamos numa anarquia. Senão eu poderia, por exemplo, dizer que 40% de imposto é uma violação ao meu direito de propriedade e simplesmente organizar um grupo para deixar de pagar imposto. E então negociar com o governo no meio termo. Isso não existe. Quem determina os direitos e garantias fundamentais, demarcação de terra, reforma agrária, é o poder público, não são entidades privadas. Para além disso, nós temos indícios já levantados pela CPI do INCRA de que o MST, que é um movimento que estará muito em debate dentro do âmbito dessa comissão, é um movimento, aspas, preparado e organizado para a invasão de imóveis rurais e propositalmente incitado e compreende uma forma de agir estratégica e bem peculiar. O grupo organiza o esbulho possessório caracterizado por atos de violência, constrangimento, ameaças, destruições de plantações e dano de maquinários, justamente para inviabilizar a atividade agrícola defendida pelo nosso presidente. Na sequência, em atitude pré-determinada, arregimentam mulheres, crianças e idosos com o fim de criar um estado de vulnerabilidade artificial e contingência social de ocupação absolutamente ilegal, que no final serve como mote para que se crie a consolidação e ilusão para o Poder Judiciário, temido pela situação propositalmente criada, acaba por negar a reintegração de posse. Prometo que não vou me alongar em todas as questões, os precedentes que vou trazer ao longo desta CPI, mas gostaria de apresentar apenas trechos de sentença proferida pela Justiça Federal do Estado de São Paulo, em que houve condenação do senhor José Rainha Júnior pelo crime de extorsão. E no exame de culpabilidade, pontuou o juiz que a conduta praticada pelo réu revela-se altamente censurável. O réu valeu-se do movimento para manipular as pessoas que confiavam na legitimidade na sua pessoa como líder do movimento, fazendo com que essas pessoas se prestassem a meros instrumentos de seus deliberados criminosos. Terminava, senhor presidente, 30 segundos. Sob as vestes de movimento socialmente legítimo, o réu se utilizava de seus seguidores como massa de manobra mediante ameaça de invasão ou de permanência da invasão em terras particulares sabidamente produtivas para obter de seus proprietários vantagem indevida. Então, sem dúvida nenhuma, os requerimentos desta comissão parlamentar de inquérito, inclusive que eu devo apresentar, para além das invasões, deve investigar os crimes correlatos às invasões, como as acusações de extorsão. Obrigado, presidente. Passo a palavra ao segundo vice-presidente, delegado Fábio Costa. Senhor presidente, estou muito honrado de participar dessa importante CPI, nesse momento tão relevante para o país, e quero desejar sucesso a todos que compõem essa comissão para que a gente possa chegar efetivamente à verdade dos fatos, tudo que envolve esse movimento do MST
para que a gente possa, enfim, descobrir tudo que ainda está oculto em relação a toda essa movimentação que vem ocorrendo no Brasil, coincidentemente, após o presidente Lula assumir novamente a presidência da República. Vamos avançar para que a gente tenha resultados efetivos dessa comissão. Muito obrigado. Obrigado. Passa a palavra ao terceiro vice-presidente, deputado Ivair de Mello. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares que compõem essa comissão, o tamanho da nossa responsabilidade é para que possamos trazer segurança no campo brasileiro, para que a agropecuária continue dando números importantes para a economia nacional e, naturalmente, permitindo com que os governos, impostos dos superávitos que têm gerado pelo agronegócio, possam fazer os seus programas sociais. Imagina o senhor que as nossas exportações, eu preciso trazer esses números para saber quem que nós estamos defendendo. As exportações somaram no ano de 21 335 bilhões de dólares. A safra de grão estimada oficialmente 22-23 indica uma produção de grão de mais de 300 milhões de toneladas, deputada Roberta Ronda, querido estado da Bahia. O valor bruto da produção recorde dela vai chegar a 1,32 trilhões de reais, deputado Éder Mota. Essa é a razão, a essência de existir essa comissão. Naturalmente, os números e a força e a organização do agro brasileiro incomodam aqueles que trabalham numa outra ideologia e trabalham contra isso. A agricultura brasileira, que é negócio a céu aberto, a agricultura não tem contra-cheque. E aí, meu presidente Zucco, me permite entrar no discurso de Vossa Excelência e fazer uma observação extremamente importante. Pedro Vaz de Caminho, quando ele diz sua carta, que aqui se plantando tudo não dá, talvez não tinha noção. E ele que dá, e muito, mais com o uso da tecnologia, com o uso da ciência. Esse Estado brasileiro se tornou essa potência mundial. Nesse momento, bilhões de pessoas do planeta estão esperando comida chegar produzida aqui no nosso país. Portanto, esse é o da nossa responsabilidade. Ao longo do tempo, deputada, esse setor foi fortemente atingido, com diversas experiências, nós temos em outras equações. Quando tivemos fazendas de pesquisa sendo atacadas e destruídas, como foi, por exemplo, um campo de pesquisa que foi destruído no Rio Grande do Sul. Nós tivemos ofensivas recentes, aí, ao longo do tempo, vai sendo defendido como a pesquisa brasileira agropecuária, como as terras da Embrapa, também foram naturalmente muito afetadas. E percebe-se que números que nos impressionam. Aproximadamente 1.300.000 famílias que foram assentadas no Brasil nos últimos anos, mais de 300.000 famílias abandonaram os assentamentos. Ou seja, a política de reforma agrária, de certa forma, tem um ato falho que precisa ser identificado. Que, naturalmente, o número apresentado no início dos movimentos de assentamento do Brasil, que apresentaram a primeira lista apresentada de famílias sem terra, em torno de 40.000 famílias. Essa era a primeira lista. E hoje percebe que essa lista vai acima de 1,5 milhão de famílias. Ou seja, existe uma indústria de sem terra no Brasil. Isso tem que ser botado às claras, porque nós estamos mexendo com algo muito importante, que é a economia, que é a essência desse país. Eu sou lá do estado do Espírito Santo, né, e a gente tem sempre uma comparação, às vezes, com as praias, embora eu moro na montanha, mas a praia está muito próxima, e quando a maré está alta, está todo mundo bem dentro da água. O deputado Domingos Salles, que frequenta muito o litoral do nosso Espírito Santo. A maré está alta, está acima do pescoço, está todo mundo bem dentro da água. Mas quando a maré baixa, que a gente percebe que está em forma ou não. Para finalizar. Quando esse país mais precisou, quando o mundo mais precisou, foi o agro que segurou esse país de pé, independente do tamanho. E eu falo, dizer o seguinte, a primeira reforma agrária no Brasil foi feita no meu estado, na minha região. Eu sou filho dela. Lá de 1890, quando chegaram os primeiros imigrantes que vieram para esse país, a Igreja Católica, organizada no estado, nós promoveram a primeira reforma agrária desse país. O Espírito Santo, por sinal, é o estado brasileiro, junto com Santa Catarina, que tem os menores tamanhos de propriedades que se viabilizaram, inclusive, economicamente. Portanto, disso os capixabas conhecem e entendem que nós precisamos trazer essa segurança, porque se nós não tivermos essa segurança no campo, a agricultura é céu aberto, e o planejamento é a longo prazo, uma vaca não é para o ano seguinte, o pé de café não é para o ano seguinte, na verdade, o investimento no trator e a máquina não é para o ano seguinte.
Nós precisamos dessa segurança no campo para atrair investimento, essa segurança Obrigado, para que possamos naturalmente continuar alimentando os brasileiros, alimentando o mundo e trazendo superávit da balança comercial tão importante para que o governo possa fazer suas políticas sociais. Obrigado, Esse é o nosso foco, a nossa orientação. Muito obrigado. Meus senhores e senhoras, vou conceder a palavra aos parlamentares inscritos. Com a palavra, meu colega de partido do Republicanos, deputado Diego Garcia. Presidente, quero cumprimentá-lo, dizer do orgulho para o nosso partido, Republicanos, partido que lidera em número de pessoas hoje, o maior número de habitantes do território nacional, governando o estado de São Paulo e também Tocantins, tendo hoje Vossa Excelência como presidente dessa CPI, que eu considero uma CPI extremamente importante para o nosso país. Quero cumprimentá-lo, parabenizá-lo e dizer que nós, do nosso partido, nos sentimos muito bem representados por sua pessoa à frente dos trabalhos dessa comissão. Cumprimentar também os demais vice-presidentes eleitos hoje e o nobre relator, o deputado Ricardo Salles, a quem desde já faço um apelo para que considere no seu plano de trabalho ouvir as entidades do setor produtivo do estado do Paraná, um dos estados que, por metro quadrado, tem e gera números que são referência nacional e internacional no que diz respeito aos nossos produtores rurais. O estado do Paraná, os nossos produtores rurais, eu estou aqui na CPI para representar o povo do Paraná, representar os produtores que nos procuram e que estão extremamente preocupados com as invasões de terra que vêm acontecendo por todo o Brasil. Em especial, relator deputado Ricardo Salles. Nós tivemos no mês de abril, até o dia 18 de abril, foram 11 invasões de terra no nosso país, apenas no mês de abril. Então, nós não podemos aceitar, e principalmente o estado como o nosso, o estado do Paraná, extremamente produtivo, que as pessoas continuem diante desse cenário de ameaças, de ataques, e nós aqui no parlamento não promovamos nada que possa trazer segurança jurídica para o setor, para os nossos produtores rurais. Por estar sobre as suas mãos uma grande responsabilidade, e nós aqui na CPI vamos trabalhar para contribuir para que o seu parecer seja um parecer técnico e um parecer que atenda os anseios da população brasileira, que quer que esses criminosos que invadem terra sejam duramente punidos no nosso país. É por isso que nós vamos trabalhar aqui na CPI e, mais uma vez, cumprimento e parabenizo o deputado Tenente Coronel Zucco por estar à frente dos trabalhos. Obrigado. Obrigado, deputado Garcia. Com a palavra, deputado Nicolete. Primeiramente, boa tarde a todos. Parabenizar nosso colega Tenente Coronel Zucco, ao Kim, ao nosso delegado.